Na semana passada, a advogada Juliana Bento começou a falar sobre os direitos do consumidor em agências bancárias. Hoje ela tira mais dúvidas sobre o assunto. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, André. Esse tema é sempre polêmico, né? Muito polêmico, Juliana. Para a gente começar, quais são as práticas ilegais mais comuns de reclamações dos consumidores de bancos? Principalmente a demora no atendimento, os empréstimos que as pessoas não querem e são impostos a elas por contratos duvidosos, também a acessibilidade, também é uma reclamação constante. Inclusive, os bancos são os terceiros, eles são terceiro colocados em reclamação junto ao PROCON. E o que diz a lei quando a gente fala, por exemplo, sobre o atendimento prioritário? As agências, elas precisam ter esse tipo de atendimento, tem que ter instrumentos como cadeira de roda para usuários que precisem? Exatamente. A acessibilidade tem que ser dada de forma plena aos usuários que vão a uma agência bancária, inclusive no fornecimento de cadeira de rodas. Então, tem que ser dado ao consumidor a acessibilidade com rampas, com elevadores, se a agência tiver 2 andares, e também o instrumento, né, que é a cadeira de rodas, para que ele tenha acessibilidade plena, né, para que ele possa ser bem atendido dentro da agência e tenha acessibilidade aos caixas, a toda a agência de uma forma geral. E as divisórias entre os caixas, elas são um direito do consumidor? Um direito do consumidor e um dever das agências bancárias. Para que precisamos desses biombos, né, dessas divisórias? Para garantir tanto a privacidade do usuário, quanto a segurança, né? Às vezes quem está ali do seu lado, você não sabe se é uma pessoa mal intencionada, então tem que ser dado ao usuário esse direito de privacidade e a segurança do negócio que ele está fazendo. Por exemplo, um saque, né? A gente sabe que em saidinhas de banco a pessoa faz um saque, às vezes ela é abordada até longe da agência por pessoas, né? Por bandidos, para roubar o dinheiro que ela retirou na agência. Então, o biombo ele tem um sentido, não é só enfeite, né, gente? Ele tem um sentido de privacidade, de garantir a segurança do consumidor. Naquela parte de autoatendimento, geralmente existe, né, uma proteção visual, mas dentro da agência é muito comum que não tenha, né? Fica um caixa ao lado do outro. Dentro da agência também precisa desse bloqueio visual? Também, inclusive, a gente teve um caso recente, né, na cidade de Tombos, em que a agência foi multada por não existir essa proteção, esses biombos, né, essas divisórias. Isso é necessário, tem que ser garantido ao usuário a privacidade plena, né? Inclusive, garantir um atendimento para que ele não seja abordado ali. Todo o que você sofrer dentro da agência, muita gente não sabe. Às vezes você é furtado dentro da agência, o seu cartão, às vezes você é assediado por pessoas. Tudo isso que não for garantido a sua segurança, a agência é responsável. Então, tem que sim ser garantido plena privacidade e segurança ao usuário do banco. Juliana, e os bancos são obrigados a informar aos usuários sobre os direitos deles como consumidores? Sempre. Todos os direitos têm que ser dados, assim, ampla informação. Isso é uma garantia do direito do consumidor, está ali no Código de Defesa do Consumidor. Todos os direitos eles têm que estar plenamente divulgados, né? A agência não pode omitir isso, não pode se negar a deixar isso de forma clara e exposta ali. A gente tem tido muito problema com as agências bancárias, com os bancos de uma forma geral, quando eles não são claros até quanto a contratos, né? A gente hoje recebe muita ligação com oferta de empréstimo, muita gente acaba contraindo um empréstimo e ali, por exemplo, no contrato não está claro, não é feito de forma clara. O avanço da tecnologia ele tem que ser feito o uso de forma adequada, tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online também. Os direitos do consumidor eles têm que ser sempre respeitados e amplamente divulgados. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Para vocês também, André. Até mais.